Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 26 de dezembro. Feliz Natal atrasado para você. E... Bom, semana passada eu falei a respeito de algumas atitudes aí que o governo tem tomado para tentar conter a alta do dólar, né? E eu me referia na época ao problema de se usar as reservas cambiais do país para tentar segurar a cotação da moeda americana. Na ocasião, você lembra que eu até fiz um vídeo falando que essa história de ataque especulativo é uma bobagem, isso é a mesma coisa que o homem do saco, sabe? Que você conta para a criança que tem um cara que é o homem do saco, que passa na rua e que leva embora a criança que não se comporta bem e tal. É a mesma coisa. O ataque especulativo é uma infantilidade inventado por jornalistas que realmente não, acho que nunca estiveram numa mesa de operações de verdade. Então eu havia lhe dito que não se preocupe com essa história de ataque especulativo, isso não é real. Agora, tem uma coisa que é real. Você há de se lembrar que eu falei para você, que é a questão da crise cambial. Aí realmente nós estamos falando de um risco absolutamente concreto. O que é uma crise cambial, né? Bom, crises cambiais aconteceram ao longo da história em situações muito diferentes e há muitos séculos acontecem crises cambiais. Mas, de certo modo, você pode admitir que crise cambial, de uma maneira bem simplificada, mas muito verdadeira, é quando você não tem mais reservas de moeda forte no seu país. Quando essas reservas se acabam, se esvaem, aí você vai ter uma crise cambial. Em primeiro lugar, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pôr aqui, aproveitar a ocasião para pôr em panos limpos, né? Quando a gente fala das reservas cambiais do Brasil, as reservas cambiais do Brasil, o Banco Central vendeu reservas cambiais, tal. A primeira coisa que você tem que ter em mente, e aqui eu estou falando supondo que você não trabalhe com isso, você nunca trabalhou com isso, então você não tem obrigação de saber do que se trata. Então, eu estou literalmente, para aqueles que são completamente leigos no assunto, eu vou pegar na mãozinha e a gente vai fazer a caminhada juntos até você ter a visão geral do problema. Essas reservas, essas tais reservas cambiais, aqueles 300 bilhões de dólares, eram 370, depois 340 e hoje já são 300. Já se foram mais de 10% das reservas cambiais brasileiras. Esses dólares, eles não pertencem ao Banco Central. Eles não pertencem ao governo. Primeira luz amarela que a gente tem que pôr na nossa conversa aqui. Repito, esses dólares não pertencem ao governo. Esses dólares não são do Lula. Esses dólares não são do Banco Central. Esses dólares não são do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. Eles não são de nenhum desses agentes. De quem são esses dólares? De novo, pegando você pela mão. Tá? Vamos supor que você é um investidor americano. E aí, num ato de absoluto problema mental, você decide investir no Brasil. Você decide vir para cá para, sei lá, montar uma rede de supermercado, montar uma fábrica, ou enfim, o que quer que seja. Veja, você é um investidor americano. Então qual a sua moeda?
Sua moeda é dólar. Né? Se a sua moeda é dólar e a moeda do Brasil é real, como é que você vai fazer para investir no Brasil? Você vai chegar aqui no aeroporto com uma mala de dólares? Esse é o plano? Porque o dólar, ele é bacana, nada contra, muito pelo contrário. Mas se você for numa loja de ferragens aqui na esquina comprar um parafuso e você der uma nota de 10 dólares, o cara vai olhar para você e falar: escuta, eu não aceito essa moeda, eu preciso de reais. Ele não vai ter o que fazer com esses dólares. Tudo bem que ele poderia pegar esse dólar e ir na casa de câmbio, mas concorda que não é o fluxo natural da coisa. O fluxo natural da coisa é você ir lá na loja de ferragens com reais na mão e comprar o seu parafuso pagando com cédulas de real. É isso que você precisa. Então, se você é um americano que chegou aqui no Brasil e você quer investir no Brasil, o que você pode fazer? O que você vai ter que fazer? Como no Brasil a única moeda autorizada a ter curso forçado na sociedade é o real, quer dizer, nós não somos uma nação, digamos assim, bimonetária. Né? Existem países que têm circulando ao mesmo tempo a própria moeda e uma moeda estrangeira, seja qual for. Hong Kong teve isso por muito tempo. Não sei se ainda tem, mas teve por muito tempo. Mas são economias muito livres, né? Muito abertas, e não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, você só pode ter uma moeda de circulação forçada, que é a moeda emitida pelo Estado. Só essa é aceita. É só nessa moeda que você pode fazer depósitos bancários. Né? Então, se você é um gringo que trouxe um pacote de dólares para investir aqui, você vai ter que dar um jeito de trocar seus dólares por reais. Quando você trocar os seus dólares por reais, o que você vai ter que fazer? Bom, você vai ter que ir num cambista, você vai ter que ir em alguém que trabalha com câmbio. Né? O cara vai chegar e falar assim: olha, estou vendendo dólares, quer comprar? E aí ele encontra alguém que por qualquer motivo queira comprar esses dólares e compra os dólares. Veja, eu estou falando aqui não daquele dólar que você vai na casa de câmbio, compra e põe na cueca. Não é desse dólar, eu estou falando de transações que passam pelo Banco Central do país. Né? O sujeito vai internalizar, sei lá, 1 bilhão de dólares. Não dá para você ir na casa de câmbio. Então ele vai ter que fazer um fechamento de câmbio, trazer esse dinheiro tudo por dentro, tudo bonitinho e tal. Vai ter que fechar o contrato, né? Com o governo, contrato de câmbio. Bom, o que vai acontecer? Ele vai ter que se desfazer, ele vai ter que vender para alguém esses dólares, tá? Esses dólares, uma vez vendidos, o que vai acontecer com eles? Eles vão sair de circulação. Eles vão para a tal da reserva. Né? Claro que a partir do momento que o gringo vendeu os dólares dele, vendeu 1 bilhão de dólares dele, ele não é mais dono daquele 1 bilhão de dólares, concorda? Mas, o que vai acontecer? Esse 1 bilhão de dólares ele vai ser retirado da economia e ele vai ficar, vamos colocar da seguinte maneira, ele vai ficar num cofre, tá? Lá no Banco Central. O Banco Central vai ver que alguém vendeu aquele 1 bilhão de dólares, foi feita uma transação, e esse 1 bilhão de dólares ele vai ficar no Banco Central. Na verdade é um pouco mais sofisticado do que isso. Por quê? Porque quando você traz o seu 1 bilhão de dólares aqui para o Brasil, se você é um investidor americano, na verdade você vai fechar um contrato de câmbio com um banco local. O Banco do Brasil, por exemplo. E você vai chegar para o Banco do Brasil e falar: olha, eu vendo meus dólares para você, quer comprar? E o banco compra. O banco é um player de câmbio. O que é um player de câmbio? É um agente autorizado pelo Estado a operar no mercado de câmbio. O banco vai lá, compra esses dólares de você, te dá reais, que é o que você precisa para investir no Brasil. Aí você pode ir lá na loja de ferragens comprar um parafuso e tal, pagar normalmente. E o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, enfim, ele vai ficar com seus dólares, mas ele não vai ficar com seus dólares lá no caixa. Esses dólares vão ficar guardados em uma conta especial, etc.
Na sequência, o que acontece? Esses dólares estão vinculados a um... Eles são indexados a títulos públicos, né? Existe uma maneira do banco ficar com esses dólares. Claro, ele pode ficar com os dólares mesmo, ou ele pode chegar e falar para o governo, olha, tem algum investimento aí que você me paga um jurinho em dólar? Porque eu tenho uns dólares aqui. Comprei lá de um gringo que veio para o Brasil. Aí o governo repassa para o banco títulos em dólar e tal. Mas percebe que esse dólar, ele é basicamente um dólar que está nas mãos dos bancos. Né? Ele pode até, por N questões que são extremamente técnicas, eu não vou entrar nisso, ele pode até estar custodiado no Banco Central, ele pode até ter algum vínculo, mas em essência esse dólar pertence a um banco. Tá? No fundo, por que existe esse, por que esse dólar é mantido, né? Por que ele fica aqui dentro? Ele fica aqui dentro pelo seguinte, porque existe uma regra informal no mundo do dinheiro, que é o seguinte, o dinheiro não entra em buraco de onde é difícil sair. Tá? Então assim, nunca alguém vai investir um dinheiro num negócio se ele não perceber, ou melhor, se ele perceber que para ele sair daquele negócio vai ser muito difícil, vai dar muito trabalho, ele vai perder muita grana. Normalmente, quando você vai investir nesse nível de dinheiro, você vai ter que levar em conta o seguinte, tá, se tudo der errado, como que eu saio, com que rapidez e quanto que eu vou perder? Então, existe uma noção geral de que esses dólares têm que ficar, de alguma maneira, disponíveis por aqui. Por quê? Porque esse mesmo gringo que trouxe $1 bilhão, ele pode amanhã decidir e falar assim, olha, quer saber, eu mudei de ideia. Ou eu até montei um negócio, deu certo, vendi, ganhei uma grana, mas eu vou voltar para minha terra. Então, eu vou recomprar aquele $1 bilhão que eu vendi para vocês. Me revende. Estou indo embora. Ele pode fazer isso. Né? A lei brasileira permite entrar e sair. Ele está indo no banco, ele está fechando o câmbio, ele está pagando imposto. Ou, que mais, né? Vai falar não pro cara? Claro que ele não vai levar esses dólares na mão. Isso vai ser uma transferência via cabo. Então o Banco do Brasil, por exemplo, digamos que seja o Banco do Brasil que esteja com esses dólares. Ele vai transferir esses dólares via cabo para o banco do gringo lá nos Estados Unidos, sei lá, Citibank, por exemplo, enfim, Chase. O cara escolhe, fala, para qual banco que o senhor quer que mande o dinheiro? Ah, eu quero que mande para minha conta no Chase em Nova York. Tá bom, aí o Banco do Brasil tem uma conta lá no Chase em Nova York, ele transfere pro cara lá e tudo bem, fica tudo certo. Não existe dinheiro cruzando o Atlântico, tá? Isso não existe, é tudo contábil. O Banco do Brasil tem uma conta lá cheia de dólares e são aqueles dólares que já estão lá que vão para a conta do gringo que era de lá, tá? É que olhando de fora parece que é o bilhão daqui, pegou um barquinho, foi até lá e aí de lá foi para a conta do gringo no Chase. Não. O Banco do Brasil já tem uma conta no Chase e quando o gringo fala assim, quero meu bilhão de volta, ele fecha o câmbio aqui no Brasil, o Banco do Brasil transfere lá na agência do Chase, onde ele tem conta, ele como banco tem conta no Chase, transfere aquele $1 bilhão pro gringo, assunto encerrado. Eu espero que não esteja sendo muito chato, tá, essa nossa conversa, porque enfim, é uma coisa importante de se falar e não tem coisa que eu já disse aqui, né, não tem como falar sem ser técnico, né, não tem jeito. E olha que acredite, estou simplificando muito, viu, é bem mais detalhado do que isso. Mas enfim, você entendeu a mecânica. O cara veio com $1 bilhão, vendeu $1 bilhão aqui, falou, bom, vou embora, foi embora e tudo bem, pegou o bilhão dele, voltou para a terra dele, tá tudo certo. Né? Agora vamos supor uma coisa. Suponha que esse gringo, na hora que ele chega no Banco do Brasil,
Fala então, eu quero meu bilhão de volta, eu estou indo embora para minha terra. O Banco do Brasil vira para ele e fala: seu bilhão a gente queimou. Sabe o que é? É que o dólar estava subindo e a gente achou que seria uma boa ideia pegar todos os dólares que a gente tinha no cofre e sair vendendo esses dólares do mercado para tentar segurar o dólar, né? Tentar segurar a cotação. Ou seja, aqueles dólares sumiram do cofre. Claro, eles estão pulverizados, mas eles estão pulverizados no mercado. É a mesma coisa que você pegar uma fronha, um travesseiro de penas, rasgar e fazer assim. Quer dizer, você vai espalhar pena para tudo quanto é lugar. Tudo bem, no total, o total de penas é o que tinha no início, mas como é que você vai juntar tudo isso? É muito diferente de você ter lá o Banco do Brasil com aquele bilhãozinho de dólares guardado no cofre. É bem diferente. Sabe Deus para onde foi aquele bilhão agora. Ou seja, esse dinheiro, justamente por ele ser privado, vamos dizer assim, ele não pertence ao governo, ele é fundamental que ele exista e que ele esteja lá à disposição 24 horas por dia. Por quê? Porque a qualquer momento um investidor pode chegar e falar assim: quero mandar dinheiro para minha terra. E você precisa ter esses dólares disponíveis aqui. Certo? Ah, mas por que o banco não faz a transação? Se o banco tem o dólar lá fora, por que ele não... ele não faz porque ele não quer correr o risco cambial. É um outro problema. Teremos que fazer um outro vídeo sobre isso. Mas enfim, você precisa, o fato é, você precisa ter esses dólares. Precisa estar na tua mão. A partir do momento que você, país, abre mão dessas reservas cambiais, começa a vender essas reservas, o que o investidor americano vai pensar? Ele vai olhar e falar: peraí, pô, esses caras não têm reserva cambial. O que eles fizeram com ela? Eles tinham, mas o que eles fizeram? Eles venderam os dólares das reservas. Então quer dizer que se eu for de novo investir $1 bilhão lá no Brasil, se por um acaso eu quiser ir embora, como é que eu vou fazer? Lembra que eu falei que o dinheiro só entra quando ele sabe que ele consegue sair. O gringo vai pensar: como é que eu vou embora se isso acontecer? Se, sei lá, o que os caras estão fazendo com as reservas cambiais do Brasil. Pô, se eu levar meu $1 bilhão para lá, vender meu $1 bilhão no Brasil, e por qualquer motivo eu quiser pegar de volta esse $1 bilhão para voltar para minha terra, não vai ter reserva cambial. Eu não vou conseguir, eu vou ficar preso no Brasil. Esse gringo é que vai pôr pressão no mercado. Ele vai chegar e falar: bom, pessoal, eu quero ir embora. Compro dólares. Quanto? $1 bilhão. A que preço? Não sei, se você tem dólar, põe o preço, eu compro, vai. Preciso ir embora. Entendeu? É isso. Essas reservas não são do PT. Essas reservas não são da República Federativa do Brasil. Essas reservas não são do Banco Central. Essas reservas são dos bancos. E, em última instância, esses bancos, eles mais ou menos que funcionam como fiéis depositários de dólares trazidos para o Brasil por investimento estrangeiro. Ah, mas não tem a balança comercial? Tem. Mas tem muito mais coisa. Não é só balança comercial. Por isso que quando essa reserva acabar, e pelo visto ela vai acabar, porque eles decidiram... Hoje venderam mais caminhões de dinheiro, né? Quando ela acabar, aí você vai ver o que é problema. Aí não vai ser de 6 para 6,50. Aí vai ser de 6, como eu já falei aqui, vai ser de 6 para 15 para 30. Porque vai ter um monte de gente querendo ir embora, precisando comprar dólares para voltar para o seu país. Não vai ter dólar para atender esse povo, e esse povo vai querer comprar. O que esse povo vai fazer? Eles vão entrar no mercado e falar: compra o dólar. A quanto? Então, compra o dólar. É isso que vai acontecer. Veja, me perdoe, eu fiz uma coisa muito simplificada. Tem 1000 detalhes que eu condensei ao máximo aqui, tá? Para não ficar muito chato. Mas a ideia básica é essa. Bom, a gente se fala. Até mais.